Bom, pessoal, hoje, conforme já foi conversado, a ideia é montar um vídeo que fale sobre erro em regime permanente para sistemas de controle com realimentação. E a ideia é que a gente passe isso de uma maneira mais prática, mais dinâmica, utilizando o MATLAB como um ambiente computacional, né? Aqui nós vamos usar especificamente essa ferramenta que é o Simulink, tá? Então aqui, para não retardar o nosso vídeo, eu já havia aberto aqui a biblioteca do Simulink, então vou colocar aqui ela aqui em primeiro plano para a gente dar uma olhada no que é essa biblioteca, né? E como a aula se destina a controle servo e a gente está na parte contínua, né, na análise contínua do tempo, eu estou colocando aqui alguns objetos do Simulink para que a gente realmente trabalhe a parte contínua. Então, se você vir aqui, ó, tem a biblioteca do Simulink, tem a parte contínua, onde a gente tem, por exemplo, um integrador, a gente tem um integrador de segunda ordem, a gente tem um PID, um controlador PID, a gente tem uma função de transferência, a gente tem uma outra forma de apresentar a função de transferência, que é através de zeros e polos, né? A gente tem também como representar através do espaço de estados, onde a gente tem aqui todo o sistema matricial formado pelas duas equações de espaço de estado. Quer dizer, é bastante completo, né? Na verdade, o MATLAB é bastante completo. Então, qual a nossa ideia aqui? A nossa ideia é começarmos a montar uma aula, né? Uma aula iniciante, vamos dizer assim, né? Bem de início mesmo, para que a gente treine algumas habilidades que nós vamos precisar para consolidar o conhecimento que a gente tem de cálculo de erro para sistemas realimentados, tá bom? Então, a ideia é nós criarmos modelinhos baseados em objetos aqui no Simulink e que a gente tire conclusões adequadas e também que elas são adequadas e elas são ligadas à teoria, obviamente, né? Então não pode ter contraditório aqui naquilo que a gente vai fazer, tudo bem? Então, a ideia nossa aqui e aí já deixa eu puxar um modelinho que eu tinha começado a fazer, que é esse modelo aqui que eu chamei de erro 1, né? Para que a gente entenda o que fazer para calcular esse erro, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir um outro modelo aqui, deixa eu só equilibrar isso aqui. Opa, é o mouse aqui. Bom, beleza. E vamos começar do zero para a gente ver como é que a gente começa. Bom, então já fui rápido aqui, né? Ó, você vem aqui, modelo, e ele vai começar um modelo do zero, tá bom? Eu vou chamar esse modelo aqui de aula, né? Para dar uma diferenciada na questão, botar assim, aula 1, tá? Aula 1. Já existe beleza, aula 1 e ficou assim. Ok, então a nossa ideia é montar um sistema com retroação com uma determinada função de transferência que eu vou explicar para vocês, tá? Então, para montar a função de transferência, nós vamos usar esse bloco, tá? E nós vamos modificar esse bloco à medida daquilo que a gente pretende fazer. Eu vou dar uma aumentada aqui, né, para a gente entender o que é que nós vamos fazer. E essa função de transferência é uma função de transferência já bastante batida, né? A gente tem aqui o polinômio numerador, a gente tem aqui o polinômio denominador. E como a gente vai querer falar sobre erro, nós temos obrigatoriamente que falar sobre tipo de sistema. Então, a ordem desse sistema aqui é uma ordem de primeiro grau, mas o tipo do sistema, vocês estão vendo que a gente não tem um S que a gente possa colocar aqui em evidência.
no denominador. Portanto, esse sistema é sistema tipo zero. A gente pode modificar os coeficientes aqui, ó, aqui em cima o coeficiente do numerador, aqui embaixo o coeficiente do denominador. Eu vou fazer uma mudança aqui no coeficiente do denominador só para vocês perceberem. Por exemplo, eu vou mudar aqui, o primeiro 1 é o coeficiente do termo em S. O segundo 1 é esse 1 que está aqui isolado, é o termo independente. Olha o que é que acontece, por exemplo, se eu colocar mais 1. Então, o primeiro 1, esse primeiro 1 mais à esquerda, ele vai ser o termo que multiplica um S2, o segundo 1, um termo que multiplica S, e o terceiro 1, o número que é o termo independente. Para isso, então, vou fazer o seguinte, para melhorar o entendimento, eu vou mudar esses coeficientes aqui, e vocês vão ver o que é que acontece aqui na função de transferência. Então, observa, o coeficiente 1 é o coeficiente do termo de maior grau, o 2 é do intermediário, o 3 é o coeficiente do termo independente, certo? Eu fiz isso só para a gente ver onde que a gente mexe. Então, vou voltar lá para o original, que era isso, né? E aqui também, se a gente mexer no numerador, também vai acontecer a mesma coisa. A gente vai aumentar o grau do numerador, tá? Então, eu vou deixar aqui da forma que está e vou fazer com que esse sistema seja um sistema realimentado. Então, o que é que nós vamos fazer para fazer uma realimentação? Bom, então eu preciso colocar um somador, porque se eu não colocar um somador, vai ficar um pouco difícil. O que é que nós vamos fazer para colocar um somador? Então, ó, aqui na biblioteca do Simulink, a gente tem vários bloquinhos. Cada menu desse daqui vai apresentar um bloquinho. Por exemplo, aqui tem as fontes, né? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma fonte constante, aqui tem uma fonte em rampa, aqui tem uma fonte degrau, aqui mais embaixo, ó. Aqui tem uma fonte degrau, tem uma fonte senoidal e por aí vai, tá? Nós temos também os sinks, né? Os sinks são a forma de você mostrar a saída de um sinal. Então, ó, eu já vou usar um dos sinks aqui, que é um scope. Na verdade, ele é como se fosse um mostrador gráfico, né? Eu já vou ligar aqui, ó, a entrada do mostrador gráfico à saída do bloquinho, para a gente já começar a ter uma ideia do que nós vamos fazer. Nós temos os operadores matemáticos aqui, ó. Então nós temos somadores, tá vendo? Nós temos ganho, enfim, a gente tem tudo aquilo que a gente tem num sistema de controle. Então eu vou pegar aqui o somador, então, ó, operadores matemáticos, aqui eu estou no somador, vou colocar o somador aqui, eu vou afastar um pouco mais esses dois blocos para cá, porque eu quero colocar um ganho aqui em série com a função de transferência. Então vou colocar um pouco mais para cá. E ó, eu vou utilizar um ganho. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse tipo de ganho aqui, tá? Poderia usar outros, mas eu vou utilizar esse tipo de ganho aqui. Então eu vou colocar ele aqui em série. Vou ligar já aqui a malha do processo a ser controlada, e eu tenho, por enquanto, eu tenho isso aqui, certo? Bom, próximo passo é a gente fechar a malha de realimentação. Eu vou utilizar uma realimentação unitária. Então, ó, fechei a malha de realimentação aqui com a realimentação unitária. E aqui na frente eu vou colocar a fonte. Então eu tenho que vir aqui, ó, em fontes, e tenho que escolher a fonte. Nós vamos começar com a fonte mais simples, um degrau. Aqui eu vou utilizar um degrau unitário para a gente começar a trabalhar, tá bom? Então nós temos aqui um sisteminha típico de sistema de sala de aula. Deixa eu fazer mais o seguinte, ó. Eu vou copiar esse scope para não voltar. E, ó, ele aceita o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Apesar que eu estou usando o Mac aqui, mas ele aceita o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou colocar aqui, ó, na saída da... Desculpa. Na saída da fonte, né? E, obviamente, quando eu rodar esse sistema, obviamente ele vai dar valor 1, porque eu estou com um step unitário. O step eu posso mudar a questão do valor final dele aqui, ó. Eu posso colocar 10, por exemplo. Né? Ou eu posso colocar a fonte, que é um degrau unitário, e um ganho logo em seguida, mas eu posso mudar à medida que eu quiser, ok? Eu vou demonstrar isso aqui um pouquinho depois.
Bom, o que é que acontece? Nós estamos com esse sistema de retroação, nós podemos ver aqui o sistema tipo zero, né? Porque no denominador, repetindo, não consigo colocar S's em evidência, tá? Então tem o tipo zero. E mesmo para uma entrada degrau, esse sistema deve apresentar um erro, né? Esse erro é chamado erro de posição, tá? Vocês estão notando que eu estou colocando um ganho 1. Esse ganho 1, ele pode ser tido como o tal do KP, né? Uma constante de posição. Eu vou colocar como 1 para a gente iniciar e depois a gente pode mudar, porque se eu clicar duas vezes no bloco, vocês estão vendo que tem o valor do ganho aqui, ó, e eu posso mudar esse ganho para o valor que eu quiser, tá bom? Então, vou colocar dessa forma. Eu vou abrir esse scope aqui, ó, quando a gente clica duas vezes, ele abre dessa forma, tá? Eu vou deixar um pouco maior aqui e vou abrir esse outro scope aqui, lembrando que o scope 1 ele é da entrada, né? Ele é a minha fonte de sinal. E o scope, que é esse de baixo aqui, ele é a saída do sistema. Então vamos ver o que é que acontece quando a gente faz isso. Ó. Quando eu rodo, eu tenho essas duas curvas aqui, né? Eu tenho a curva aqui da entrada, eu vou colocar aqui Alt Scale, então tá vendo? Ó? Ele vem em 0 aqui, deixa eu até modificar aqui um pouco esse... ele está colocando aqui, ó, step time de 1. Né? Se eu colocar o diferente, ele vai já começar no 0 aqui, ele já vai dar 1. Tá? Então, ele tem esse passo de tempo aqui, né? O degrau de tempo aqui. É justamente para que ele tenha esse retardo aqui, tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, mas a gente poderia colocar no valor 0 e ele começaria 1 já no valor 0. Mas eu vou deixar assim porque fica tranquilo da gente ver o que é que está acontecendo aqui com a questão da entrada. E na saída, eu vou colocar um Alt Scale aqui, ó. Olha o que é que está acontecendo com o nosso sinal aqui, né? Eu vou modificar um pouco essa função de transferência. Eu vou colocar aqui um 0.8 aqui. E vou rodar novamente e vamos ver o que é que acontece. Então, eu tenho esse tipo de coisa aqui, ó. Eu tenho, vamos lá, Alt Scale aqui, Alt Scale aqui, e ó, a minha função, ela tá dando essa saída aqui, tá vendo? Ok? Bom, a gente pode observar aqui tranquilamente que a saída aqui que a gente está obtendo, né, ela é uma saída que ela está instável, né? Porque eu estou colocando um sinal de entrada aqui, que é um sinal finito, ele está indo de 0 para 1 aqui, e a minha saída está explodindo aqui. Qual o detalhe? O detalhe é o somador. Eu estou fazendo uma realimentação, só que eu estou fazendo uma realimentação positiva. Então, se a gente busca a realimentação negativa, ó, eu dei 2 cliques no somador, eu vou trocar esse segundo sinal mais aqui por um sinal menos. E olha o que é que acontece com o bloco somador. Passa a ser uma realimentação negativa. E aí, pessoal, olha, se eu rodo novamente, olha o que é que acontece. A minha entrada está aqui, de 0 a 1, e olha a minha saída aqui, ó. Ela está indo de 0 até meio. O que é perfeitamente compreensível, porque se eu tenho um sistema tipo 0 e estou colocando a entrada degrau, com certeza absoluta vai apresentar erro mesmo. Né? E isso, olha, independente de eu mexer no ganho. Eu vou mexer no ganho aqui para 10. Vou colocar esse ganho 10, vou rodar novamente. Vou mexer aqui só aqui, ó. Aqui, ó. A saída foi para 0.9, tá? Deixa eu colocar ela assim. A saída foi para 0.9, mas lembra que a minha referência está em 1. Então, de qualquer jeito, eu tenho um erro aqui, tá? E não adianta... Vamos aumentar aqui isso aqui para 100. Então, aumentei para 100. Rodei de novo. Vamos pegar aqui a nossa saída aqui, ó. Auto Scale. Vamos pegar aqui e maximizar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ainda tem uma diferença aqui, ó. Certo? Então, o que é que acontece? Isso aqui está de acordo com a teoria. A teoria diz o seguinte, que um sistema tipo 0, ele é um sistema que realmente ele não vai conduzir a erro 0 para uma entrada degrau. Então, o que é que a gente teria que fazer? A gente teria que aumentar a ordem desse sistema, ou desculpa, aumentar
o tipo desse sistema, mudar para um sistema tipo 1. Então vamos lá, como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou dar uma das alternativas e depois eu vou mostrar outra. Eu vou mexer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar um S a mais, tá? Eu quero colocar um S em evidência nesse bloquinho, né? Então uma das formas de fazer isso, pessoal, é eu trabalhar com o termo independente igual a zero. Olha o que é que acontece, ó. 0.8S2 mais S. Ora, 0.8S2 mais S, eu posso colocar um S em evidência, fica S que multiplica 0.8S mais 1, ok? Essa é uma das formas. E se eu rodar dessa forma, vamos ver o que é que acontece aqui, né? Então, ó, eu vou botar um Alt Scale aqui só na saída. Olha aqui o que é que está acontecendo na saída, olha. O sistema ele oscilou em relação à minha referência está em 1, e ele tende a 1, sem erro. Mas houve esse overshoot aqui. E por que houve o overshoot? Porque, lógico, quando eu alterei a função de transferência, vejam aqui embaixo que a ordem do sistema mudou. Além do tipo do sistema ter mudado, a ordem do sistema também mudou. Passou a ser um sistema tipo 1 com ordem 2. E com ordem 2, a resposta característica para um sistema de segunda ordem é realmente com um overshoot, se ele for um sistema subamortecido, né? Então, nós temos essa ondulação aqui. Agora, de que outra forma a gente pode fazer um sistema tipo 2? Bom, então deixa eu puxar aqui o que eu já tinha montado, chamei de erro 1. Observem o que eu fiz nessa figura aqui, pessoal, nessa figura aqui de baixo. Então eu peguei e coloquei um integrador aqui na frente. Onde é que eu fui buscar um integrador? Então vamos livrar aqui a visão da gente aqui. Vamos lá. Onde é que eu fui buscar o integrador? Vim no bloquinho contínuo, né, no menu contínuo, e peguei esse cara. Obviamente a gente sabe que esses dois blocos eles serão multiplicados. Na hora que eu multiplicar os dois denominadores, eu vou ficar com S que multiplica 0,8S mais 1. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou rodar esse daqui e vou pegar o Scope 2. Ó. A entrada também é um degrau unitário, tá? Então eu vou pegar esse Scope 2 aqui para vocês verem que realmente o gráfico é o mesmo daquele que a gente já tinha obtido na outra figura, tá vendo? Então esse aqui é o Scope 2 e a saída é a mesma, tá? Beleza. Essa é uma outra forma de fazer. Deixa eu buscar aqui o aula 1. Agora, como é que eu posso fazer de uma outra maneira? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui e vou trazer esse bloquinho zeros e polos, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui. Então, obviamente eu tenho que dar uma calibrada aqui nas linhas aqui de ligação, né? E beleza, eu vou mexer nisso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui ele está dizendo que ele tem um polo, um 0 em 1. Por isso que a função aqui no numerador está S menos 1. Porque se eu colocar 1 aqui no lugar do S, vai dar 0. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar em branco. Vamos ver o que é que acontece. Vou dar um Enter aqui. Ó, ele volta a ser 1, tá vendo? E eu vou mexer nesse cara aqui, ó. Eu vou colocar... eu vou deixar assim, vai. Eu vou deixar assim. Eu tenho um polo... Aqui ele está dizendo que eu tenho um polo em 0 e tenho um polo em menos 1. Ou seja, esse sistema ele tende a ser um sistema estável, né? Porque é criticamente estável, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho um polo em 0, certo? Vamos rodar aqui, ó, e vamos pegar esse scope aqui. Então, vamos rodar, vamos colocar o scope aqui. Opa, peraí, deu uma travadinha aqui. O MATLAB está pensando aqui. Vamos ver se eu consigo abrir por aqui. Scope. Ó, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Então, também tem ondulação, porque o sistema é de segunda ordem. E tá vendo que ele está mais lento para atingir a referência? Por quê? Porque eu mudei a função de transferência. Lembra que no outro, a gente tinha 0,8 mais 1. Isso faz com que o polo não seja em menos 1, né? O polo vai ser em menos 1 sobre 0,8. Né? Então é um polo mais rápido, vamos dizer assim. Tá? Então, por enquanto, a gente calculou
o erro de posição porque a gente executou como fonte de sinal de entrada o degrau unitário, ok? Bom, até aqui é isso. Vamos em frente. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. E se a gente modificasse... eu vou voltar aqui esse sistema aqui para tipo 0. Então o que é que a gente faz? A gente deixa só o polo em -1 aqui, tá? Então ó o que é que vai acontecer, tá vendo? Ó, voltou para um sistema tipo 0. E se eu modificar a entrada? Se eu colocar a entrada, então vamos aqui ó, em fontes, e eu vou colocar a entrada como sendo uma rampa, tá? Então vou pegar a rampa aqui, vou colocar aqui, pronto, já modifiquei. E aí o que é que vai acontecer, né? Vamos rodar aqui e vamos ver o que é que acontece. Vamos pegar aqui o Scope 1. Scope 1. Desculpa, esse daqui é o Scope 1 da Ultra, né? Scope 1 aqui tem que ser, ó, exatamente, tem que ser isso aqui, ó, tem que ser uma rampa, tá? E vamos pegar aqui o Scope. Olha o que é que está acontecendo, né? Vamos colocar aqui, ó, ele está acompanhando a rampa, mas acontece que, por exemplo, vamos lá, para um tempo de 10, a rampa de entrada está indo para 10, e para um tempo de 10, a saída do sistema está indo para 4, pouco, quer dizer, é um erro bastante considerável, né? Então o que é que a gente tem que fazer para diminuir esse erro? Aumentar o tipo do sistema, porque não adianta mexer no ganho. Quer ver? Ó, eu vou mexer no ganho aqui, vamos colocar o ganho aqui igual a 10, e vou rodar novamente. Vamos pegar esse gráfico aqui. Ele aumentou para 9 a saída, mas não está chegando em 10, que é a entrada. Então vamos fazer o seguinte, vamos novamente modificar esse cara aqui para um sistema tipo 1. Então eu vou colocar um polo, vamos colocar assim, um polo em -1 e um polo em -2. Olha o que é que vai acontecer com a função de transferência. Ah, desculpa, esse aqui eu não aumentei o tipo, né? Para aumentar o tipo eu tenho que deixar um polo em 0. Aí o sistema é tipo 1. Vamos ver o que é que acontece nesse gráfico aqui de baixo, que é a saída. Então, ele ficou assim. Vamos aumentar. Olha só, no tempo igual a 10, ele não está mais em 9. Ele está já se aproximando do sinal de referência que tem valor 10. Ou seja, nós estamos diminuindo o erro drasticamente. Não é? Vamos ver o sinal de entrada. Ó. Sinal de entrada é esse sinal aqui. Né? Ó, ele está indo para 10, tá vendo? Está indo para 10. Ó. Então, nesse caso, se a gente aumentar o ganho, a gente vai diminuir bastante o erro. Quer ver? Ó, vamos lá. Tal, aumentei para 100. Vamos ver aqui esse gráfico aqui. Ó, aí, ó. Já atingiu o valor 10, tá vendo? Por quê? Porque o sistema é tipo 1. Então ele consegue seguir sem erro, ou quase sem erro, uma entrada em rampa. Tá? Agora, e se eu aumentasse o tipo? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar 2 polos em 0. Olha como é que ele fica. S2 mais 1. Vou rodar. Só que eu vou fazer o seguinte, antes eu vou fazer o seguinte, tá vendo o que é que aconteceu com ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o ganho para 1. Vamos ver o que é que ocorre. Então tá aqui, ó, o sistema. Ó, ele já chegou em 10, tá vendo? Só que ele vai oscilar. Por que ele vai oscilar? Porque lembre que esse sistema aqui ele tem 2 polos em 0, ou seja, é um sistema que se torna criticamente estável, não é? Então, é importante a gente observar exatamente essas diferenças para que a gente consiga ficar, como diz o ditado popular, com um olho no peixe e um olho no gato. Nós temos que reparar que quando a gente aumenta a ordem do sistema, ou seja, a ordem do polinômio denominador, esse sistema passa a ser mais complexo, porém, quando a gente altera o tipo do sistema, a taxa de erro em regime permanente, quer dizer, quando o sistema já está passado tantas constantes de tempo,
a tendência é que esse erro vá diminuindo e que a gente consiga praticamente zerar esse erro. Então, são os dois compromissos que o engenheiro tem que prestar atenção na parte de controle de sistemas realimentados. Tudo bem, pessoal? Eu espero que a aula tenha sido de proveito para vocês, no mexer, né, nas ferramentas que o MATLAB, que é realmente um ambiente computacional poderoso, que ele coloca à nossa disposição, e além disso, que tenha ficado claro a questão teórica entre a relação que existe entre o tipo de sistema e o cálculo do erro em regime permanente. Ok? Valeu, forte abraço para todos.